Oi, aqui é a Val. Aqui é o Léo. E nós estamos hoje lançando uma série nova no canal. Valeu? Comenta. Eu fiquei pensando que a gente podia dar um nome mais original para Valeu Comenta. Então tá. Valeu o quê? Valeu Bem Acompanhado. Ótimo. E nós estamos hoje inaugurando uma série nova no canal, que é o Valeu Bem Acompanhado. Comentando textos, crônicas, poesias, escritos de pessoas que nos colocam para Pensar. Muito. E hoje, inspirados na Serra Gaúcha, vamos comentar um texto da gaúcha Eliane Brum. Eliane, nós não estamos em cenário artificial, nós estamos na sua Serra Gaúcha. Essa aqui são as árvores, são os pássaros, é o sol deste verão. Outono. Tá lutado. E esse aqui é o sol do seu outono gaúcho. E o companheiro dessa viagem agora é aquele que tem sido meu companheiro de viagem, literalmente, A Menina Quebrada e Outras Colunas, de Eliane Brum. E hoje nós escolhemos um texto muito legal que está neste livro para comentarmos. O título do texto é Você consegue viver sem drogas legais? Para você, Léo, o que são drogas legais? São as drogas lícitas e que estão no mercado, em supermercados, em farmácias, em pontos quaisquer nos quais elas são vendidas. São as drogas que consumimos ou que as pessoas consomem sem ter medo de ter qualquer tipo de problema com a polícia, com a fiscalização, com o Ministério da Justiça, com a lei. São drogas socialmente e culturalmente aceitas. Exatamente. E nesse texto, a Eliane nos coloca a pensar com a narrativa da história de um sujeito que dá o nome fictício de Pedro, sujeito de mais ou menos da tua idade, Mais Léo. ou menos 40 22 anos. Não, 22 não. Mais ou menos 40 anos. Mais ou menos 40 anos, com uma vida supostamente vista pelos outros como uma vida invejável e que num dado momento ele se vê virado de pernas para o ar. Porque sofre a perda de um ente querido, a pessoa mais importante para ele no sistema familiar, e isso o coloca em uma reta descendente profunda rumo à tristeza, à dor, ao sofrimento e à depressão. Agora a gente se questiona junto com a Eliane. Isso são processos naturais do ser humano. Perder entes queridos, sofrimento diante de vivenciar perdas. o luto. E o Pedro não consegue dar conta disso no tempo que a sociedade impõe, o tempo que a dinâmica do trabalho impõe. O prazo de luto na legislação trabalhista, 2 dias. Imagina você 2 dias. ter que dar conta de elaborar o luto pela perda de uma pessoa importante, voltar ao trabalho sem maiores prejuízos financeiros. Você perde seu pai, 2 dias, já está apto para voltar para o trabalho? Não está. Perde a namorada, perde que seja um parente de 5º grau, mas é do seu sistema familiar. É importante para a sua configuração emocional. 2 dias, 48 horas não são suficientes para ninguém elaborar nenhum processo de dor profunda. Mas o Pedro, no texto, ainda teve a sorte de ter um chefe benevolente, segundo as suas atribuições de competências profissionais, que ainda deu 2 semanas. Um chefe que gostava dele, que achava que ele era muito importante no sistema empresarial, porque é um trabalhador produtivo, legal. Mas a história conta que 2 semanas também não são suficientes. não foram suficientes para ele elaborar a dor e a perda. Ele vai em busca de apoios, que naquele momento fazia muito sentido. Ele pede recomendação médica, procura um psiquiatra cuidadoso, que não sai medicando aleatoriamente, de forma banal. Ele pede indicação para uma amiga e a amiga indica um psiquiatra que não acha que a vida é simplesmente processos neuroquímicos, neurofuncionais, e que quando dá errado no neurofuncional, remédio, então vai resolver tudo. Ele vai atrás de um psiquiatra que tem uma visão mais holística, mais integral do homem, que entende que é preciso que as pessoas elaborem os seus processos, que luto, que dor não são simplesmente disfunções neuroquímicas. Mas que naquele momento o psiquiatra entendeu que era também importante para ele já se livrar daquela angústia do luto que se estendia. Então, de forma cuidadosa e respeitosa, aquele profissional prescreveu um antidepressivo que foi usado por cerca de 1 ano, com acompanhamento sistemático, até que, em comum acordo de paciente e profissional, optaram por retirar a medicação. E a Eliane, muito cuidadosa com a escrita, da história, pediu licença para o Pedro para poder entrevistar o psiquiatra.
e perguntou por que do remédio. E o psiquiatra explica que a sociedade na qual nós estamos vivendo é uma sociedade que impõe ritmos massacrantes, enlouquecedores para as pessoas, uma sociedade que não dá tempo para as pessoas elaborarem dores, processos. É uma experiência atrás da outra, vai sendo acumulada, vai sendo empurrada, vai sendo colocada no meio do caminho. E as pessoas mal terminam de viver uma, já estão vivendo outras e muitas vezes pressionadas a viverem essa montanha russa, né? Essa locomotiva sem freios de experiências, sem poder vivenciar e experienciar nada. E que, portanto, no contexto dessa sociedade, faz-se necessário, às vezes, por causa do estilo de vida do sujeito, paciente, cliente, ministrar algum remédio. Essa é a grande sacada desse texto e foi o que nos motivou a trazê-lo e compartilhar com vocês essa discussão. O que é do processo do humano? Que espaços para subjetividade nós estamos tendo nesse estilo de vida, nesse formato, nessas escolhas que nós estamos fazendo para viver, que nos coloca dependentes de muletas. O Pedro, na história, ele fala, quando ele opta por sair desse processo de medicalização da própria vida. Eu me sinto um bombado psíquico, como se as medicações que ele precisava tomar tivessem assumido um lugar de necessidade primordial para que ele pudesse dormir, acordar e trabalhar. E uma coisa legal no texto é que no começo conta a história do Pedro, que era um cara feliz, bem empregado, bem sucedido, um casamento lindo, maravilhoso, uma mulher que ele amava, uma vida sexual plena, a vida familiar plena em todos os seus sentidos, na configuração de pai, na configuração de esposo, na configuração de ser social, ser cidadão, ser profissional. Era uma vida muito legal. Só que aconteceu uma perda, um luto não elaborado, um ritmo de vida que não dava tempo para ele poder cuidar disso. Entrou na história dos remédios com um psiquiatra muito competente, muito sensível e que foi discutindo com ele a importância dele ter tempo para elaborar todos os processos psicológicos e emocionais e que o remédio seria apenas para ajudá-lo a enfrentar as horas mais difíceis dessa dor não elaborada. O remédio, segundo fala do próprio psiquiatra e do Pedro, entrou no momento que ele estava paralisado, ou seja, era unicamente para combater aquele sintoma. Na contextualização que a Eliane faz da vida do Pedro, tem algo que nos chama a atenção, que ela diz assim: a vida para Pedro faz todo sentido, porque ele criou um sentido para ela. Num dado momento, esse sentido se perdeu, e o sentido se perdeu em meio às tantas demandas, as tantas experiências, as tantas convocações, que aquelas pequenas escolhas que o Pedro foi fazendo sobre aumentar a carga horária de trabalho, aumentar a suposta produtividade, escolher entre estar trabalhando e estar com a família, ele foi se dando conta que os pequenos prazeres que davam sentido à vida dele estavam se perdendo. E ele começa a sentir saudade de um Pedro que ele deixou para trás. Pedro constatou que os momentos de subjetividade eram cada vez mais escassos na sua vida. E, embora o trabalho lhe desse muita satisfação, ele tinha eliminado uma coleção de pequenos prazeres do cotidiano. Pedro começou a sentir uma difusa saudade dele mesmo, que já não conseguia ignorar. A vida, às vezes, nos coloca em situações inesperadas, um acidente, uma demissão, um luto, uma briga, e estes acontecimentos acabam desencadeando outras questões e às vezes nos revelando que nós não estávamos ou não estamos tão bem quanto parece ou quanto imaginamos. Ele entrou no remédio, mergulhou no remédio e depois o resto da história mostrando que ele não conseguia mais largar os remédios, tornando-se um dependente destes remédios. E assim ele nos conta: devagar eu comecei a perceber que tinha criado uma vida que não podia sustentar sem medicação e tinha aceitado isso. E isso é o que a gente vê acontecendo todos os dias em consultórios, em palestras, em cursos, em rodas de conversa num restaurante, no salão de beleza, na academia. Nas escolas, nas igrejas, em todo lugar da nossa sociedade, a sociedade virou um imenso supermercado de anabolizantes psíquicos psicológicos, de estimulantes emocionais ou psicológicos, e as pessoas vivendo vidas abraçadas a remédios, a estimulantes químicos e muitas vezes se tornando dependentes emocionais, dependentes
psicológicos de químicas. E tudo isso por quê? Para a gente encerrar essa discussão. Porque nós estamos criando uma vida que não é suportável para o ser humano. Nós estamos criando um estilo de vida que não dá espaço para o sofrimento, para as dores, para as dúvidas, para os medos. Há que se produzir cada vez mais, há que se estar sempre muito feliz, há que estar sempre muito bem. Dentro da moda, dentro de padrões impostos pela sociedade e que não levam em conta que estes estilos ou padrões existenciais não são saudáveis para o humano. E é este um dos eixos deste texto. O próprio psiquiatra, entrevistado pela Eliane, fala sobre isso em um trecho. Essas pessoas só precisam dar conta de uma vida que um humano não pode dar conta. O próprio psiquiatra dizendo que nós estamos levando vidas que não são feitas para humanos e por isso remédios têm entrado com tanta violência, facilidade, fazendo parte da nossa cultura como se fossem palavras comuns do vocabulário, os nomes de remédios, os nomes de princípios ativos, os nomes das substâncias químicas que compõem, os remédios sem fim que estão à venda em comerciais, em propagandas, em televisão, em rádios, em farmácias que abrem, multiplicam-se cada vez mais nas esquinas de todos os países do mundo. É sobre isso que a Eliane também está chamando a atenção. Gostou dessa discussão? Gostou desse vídeo? Deixa aqui embaixo seus comentários, deixe também sugestões de novas discussões. E nós vamos continuar vasculhando a literatura nacional e internacional em busca de gente para nós estarmos sempre muito bem acompanhados. Valeu? Valeu?